Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Unicamente os Métodos de Cristo. O texto que na verdade servirá como base para o nosso estudo hoje é um texto do livro A Ciência do Bom Viver, na página 78, que diz assim: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por elas, ministrava-lhe as necessidades e conquistava a confiança delas, e então ordenava: siga-me. Antes de podermos aprofundar um pouco mais o nosso estudo de hoje, eu quero convidá-lo para orar comigo. Obrigado, Senhor, por Tua Palavra, e pedimos que o Teu Espírito seja derramado sobre nós para compreendermos aquilo que é a Tua vontade para a nossa vida. Fala de forma clara, Senhor, para que todos sejamos capazes de compreender. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Pois bem, esse texto que acabamos de ler é um texto de Ellen White, onde ela vai mencionar a razão pela qual o Senhor Deus tinha tanto sucesso no seu trabalho. O Senhor Jesus, por onde passava, ele arrastava multidões. Como ele conseguia isso? Ela vai estabelecer aqui 5 passos que eram utilizados por Cristo, que se você analisar tudo aquilo que ele fez, cada um dos milagres que realizou, cada um dos grandes sucessos que ele teve enquanto pregador itinerante, você vai perceber que esses 5 passos estavam presentes. O primeiro passo, portanto, que é mencionado aqui, para que entendamos o método de Cristo, é: o Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem. Jesus, em primeiro lugar, ele desejava o bem das pessoas, perfeito. Mas não apenas isso, ele desejava o bem, e como ele queria o bem das pessoas, ele sabia: não tem outro jeito para eu poder influenciar as pessoas a não ser estando junto com elas. Há uma diferença aqui e uma linha muito tênue, eu ousaria dizer, entre o misturar-se com as pessoas como quem lhes deseja o bem. Para você poder influenciar alguém, você tem que estar perto dessa mesma pessoa. Daquilo que tem acontecido hoje em dia. Hoje em dia a gente tem permitido que os costumes do mundo acabem entrando dentro do contexto da igreja. E o mundo vai influenciando a igreja, ou as pessoas, os crentes, a vida deles, a tal ponto que eles começam a achar que aquilo que Deus disse que é certo, talvez não seja tão certo, e aquilo que Deus disse que é errado, talvez não seja tudo tão errado, e entram numa área um pouco mais cinzenta daquilo que é a experiência cristã. Mas para podermos influenciar pessoas, temos que estar onde elas estão. O que o texto está dizendo para a gente é que aonde Jesus ia, ele sabia que tinha pessoas, então ele desejava o bem dessas pessoas. E como ele desejava o bem das pessoas, ele se aproximava delas, buscando o melhor para elas. Eu fico me perguntando se nós temos o mesmo tipo de postura quando vamos ao supermercado, quando estamos na feira, quando estamos no trabalho, quando estamos no trânsito. Será que nós temos esse mesmo tipo de visão? Olhamos para as pessoas que estão à nossa volta e desejamos o bem dessas pessoas, e estamos dispostos a nos misturar com elas? O se misturar com elas é simplesmente sentar para poder gastar alguns momentos, para ouvir, para aconselhar, para estar junto, para rir, para compartilhar uma refeição. A menos que estejamos dispostos a nos misturar com as pessoas, nós não podemos influenciá-las. Lembre-se que Jesus Cristo mencionou que nós somos o sal da terra. O sal, para dar o sabor, ele precisa estar misturado com aqueles elementos que ele quer salgar. O segundo passo para o sucesso aqui dentro do processo, ou método de Cristo para poder alcançar as pessoas, ele manifestava simpatia por elas. Sabe, isso aqui é uma coisa fantástica. Tem gente que parece que por natureza é carrancudo. Gente que por natureza tem uma cara feia no sentido de cara fechada, emburrada, quando vai abrir a boca, ao invés de falar alguma coisa boa, vê tudo pela perspectiva negativa. Aquele que está com Cristo será simpático como Cristo foi. Cristo era tão simpático que as crianças corriam para estar com ele. As crianças não gostam de gente rabugenta, de gente que está de mal com a vida. E se somos cristãos, se temos a esperança do breve retorno de Jesus,
de uma vida eterna com Ele no céu, nós não podemos ser rabugentos aqui nessa terra. Ele demonstrava-lhe simpatia. Um outro detalhe que vai aparecer aqui, um outro passo ainda, ele ministrava-lhe as necessidades. Isso aqui é fantástico. Ele percebia o que as pessoas precisavam. No livro Deserto às Nações, Ellen White vai mencionar que mesmo durante a parte da juventude de Cristo, ele trabalhava junto com José. José era carpinteiro, e a principal função dos carpinteiros no primeiro século era a construção de casas. Então era um trabalho braçal, um trabalho difícil. E ela vai mencionar que não foram poucas as vezes que Cristo Jesus via alguém com fome, e apesar de ter a comida que tinha sido preparada para ele naquele dia, ele dividia com as pessoas, e não poucas vezes havia mais de uma pessoa, então ele pegava tudo que ele tinha e oferecia àqueles que estavam à sua volta. As pessoas gostavam de estar com ele, ele era simpático e realmente se importava com as pessoas, ele buscava suprir as necessidades delas. E o que eu acho mais interessante é que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele não era rico, muito pelo contrário. Era de uma família que tinha que dar duro para sobreviver. Mas ainda assim, ele ministrava as necessidades das pessoas, porque ele lhes desejava o bem. Isso aqui é fantástico. Ele se aproximava, ele se misturava com um propósito, ele queria o bem das pessoas. E então o texto vai dizer ainda mais aqui para a gente a respeito dos métodos de Jesus. O texto vai dizer que ele então ele conquistava a confiança das pessoas dessa forma, e então ele dizia: siga-me. Conquistar a confiança você só conquista quando alguém realmente sente que você está interessado de verdade naquilo que é a sua própria experiência. A parte mais difícil é conquistar a confiança num mundo onde todas as pessoas desconfiam umas das outras. Tanta gente querendo tirar proveito uns dos outros. E Jesus conseguia conquistar a confiança das pessoas. E então finalmente ele dizia: siga-me. E aí você entende quando Jesus chega à beira do lago e encontra alguns pais de família que estão pescando. Ele olha para eles e diz: sigam-me. E eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. Ele chega para Mateus, coletor de impostos. Ele está no seu trabalho, um funcionário público. Olha para ele e diz: vem, segue-me. E é interessante que a Bíblia vai mencionar que todos aqueles que foram chamados por Jesus o seguiram, porque antes que ele fizesse esse chamado, ele passava por um processo. Vamos só rever aqui. Primeiro, ele se misturava com as pessoas. Ele desejava o bem das pessoas. Ele manifestava simpatia por elas. Ele ministrava as necessidades dessas pessoas e conquistava a sua confiança. E então ele ordenava: segue-me. Se nós tivermos a possibilidade de poder refletir sobre isso, eu te desafio durante esse dia, reflita sobre esses 5 passos usados por Jesus. Coloque-os em andamento enquanto você tiver contato com as pessoas. Eu tenho certeza que a tua história será uma história completamente diferente. Quero orar pedindo sabedoria do céu para que Deus nos ajude a viver esses princípios. Você não quer se unir a mim? Obrigado, Pai, porque percebemos no método de Cristo a forma como nós podemos realmente alcançar pessoas para o Teu reino. Nos ajude a podermos viver esses 5 passos. Pedimos também que o Senhor possa ler cada pedido que foi enviado para o nosso canal, aqueles que estão no coração dos Seus filhos. Queremos realmente, Pai, viver um verdadeiro milagre. Então te pedimos, ouve e responde, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, amanhã será terça-feira, dia 21 de novembro, e o tema que estudaremos na nossa lição será refugiados e imigrantes. Eu estudo a lição. E você?